começar agora a nossa outra receita, que é a torta de chocolate com frutas vermelhas, tá bom? Como eu falei para você, quando eu fui criar, né, essa aula, eu procurei escolher receitas que trouxessem uma base para que você consiga criar outras receitas depois, partindo dessas bases que eu vou apresentar. E aqui nós vamos fazer agora uma massa sablé de cacau. Nesse curso tem a massa sablé tradicional, que é a massa branquinha, e agora nós vamos fazer a massa sablé de cacau. As duas massas, você consegue fazer um biscoitinho bem gostoso, né, amanteigado, e usar aí a criatividade. Bom, vamos falar aqui as quantidades dos ingredientes. Eu vou passar para vocês. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga sem sal, 13 gramas de adoçante linha forno e fogão, ok? 1 grama de sal, 75 gramas de ovos mais uma gema. E aqui nós temos 400 gramas de farinha. Cacau em pó são 40 gramas. Pessoal, 75 gramas de ovos. O que seria isso? Um ovo e meio. A gente considera que o ovo ele tem 50 gramas. Aí você me pergunta, Ana, mas como que eu vou colocar um ovo e meio na receita? O que acontece? O ideal é você pegar um ovo, você vai misturar esse ovo e pesar 25 gramas para complementar os outros 50 gramas do outro ovo. Por quê, gente? Clara e gema têm propriedades diferentes. A clara ela tem albumina, ela faz crescer o nosso produto, ela dá volume, ela dá liga, tá? E a gema é um produto gorduroso, né? Uma proteína ali que é cheia de gordura, então ela vai dar outro aspecto, ela é um espessante, ela vai agir dentro de cada produto de forma diferente. Ou seja, então não dá para eu pegar e complementar os 50 gramas de ovos com 25 de clara, né? Eu vou ter um excesso ali de clara na minha receita. Então o ideal é isso, pega o ovo, mistura e complementa a outras 50 gramas para totalizar 75 gramas de ovo, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar esses ingredientes aqui, eu vou misturar aqui agora, ó, farinha, cacau em pó, farinha que ela já está peneirada, vou colocar cacau em pó, a manteiga, e o adoçante. Vou colocar aqui, ó, os ovos. Na verdade, a gente vai misturar todos os ingredientes aqui. E aqui eu tenho, ó, o sal. É sempre bom colocar uma pitadinha de sal nas nossas receitas, para cortar um pouco do dulçor, né? E realçar também o sabor dos demais ingredientes. Vou misturar aqui só um pouquinho. E agora já pego com as mãos e vou dando liga aqui nessa massa. Vamos lá. Vou amassando, não precisa amassar com força, tá? Senão, o que vai acontecer? O calor da nossa mão vai amolecer demais a manteiga, que junto com a farinha vai dar uma liga e deixar a nossa massa muito elástica.
Importante misturar bem até que fique homogêneo, tá? Daqui a pouquinho a gente pode colocar aqui na nossa bancada. Se você perceber que a massa não está dando liga, você pode acrescentar ou um pouquinho de leite ou mais uma gema, ok? Se você perceber que a massa não está dando liga, isso tem a ver, gente, também com, às vezes, a umidade dos produtos, tá? Dos outros ingredientes. Às vezes a farinha tá com mais umidade, então acaba dando liga mais rapidinho, ok? Aqui eu vou virar na minha bancada para eu terminar de misturar. E se eu perceber que não vai dar liga, eu acrescento um pouquinho, uma gema ou um pouquinho de leite. Eu vou precisar aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de leite, tá? De preferência, se você tiver em casa o leite desnatado, melhor ainda. Mas a quantidade é tão pequena que não vai alterar muito, não. Porque aqui, ó, se eu continuar misturando, ela vai dar liga. Só que por que ela vai dar liga? Porque vai ficar vou ativar aqui o glúten da farinha junto com a manteiga, porque eu vou aquecer a minha mão, essa manteiga vai derreter e vai dar essa liga. Mas eu não quero fazer assim, porque senão vai ficar uma massa muito puxenta, tá? Então eu vou acrescentar um pouquinho de leite aqui pra gente continuar, ok? Então aqui, ó, eu vou adicionar um pouquinho de leite. Já tô sentindo, ó, que ela está dando liga. Olha a diferença que deu. Olha que massa bonita e deliciosa. Agora eu vou levar essa massa por uns 30 minutinhos na geladeira. Depois nós vamos abri-la e forrar o fundo de uma assadeira para fazer a nossa torta. Vamos lá? Tirei a minha massa da geladeira. Agora eu vou abri-la entre dois plásticos e vamos colocar nessa forma de torta com aro removível ou com fundo removível, tá? Tem aquelas com aro removível que tem uma aberturazinha na lateral e não tem esse friso. Essa daqui com esse friso eu acho linda para esse tipo de torta. Ela solta o fundo para facilitar desenformar depois, ok? Agora eu vou colocar aqui um plástico. Coloco a minha massa. Deixa eu colocar ela mais quadrada assim. E coloco o outro plástico por cima. E agora eu vou abrindo com um rolo de confeitar. Rolo de confeitar não, né, gente? Rolo de abrir massa. É um rolo que nós utilizamos na confeitaria para abrir massa. Juntei o rolo de confeitar com o saco de confeitar. Rolo de confeitar, rolo de abrir massa. Vou abrindo aqui até ficar numa espessura de mais ou menos meio centímetro, uns 5 milímetros.
Ok, a minha massa já está numa espessura boa para a torta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, posicionar minha forma e coloco a massa sobre a forma. Dou uma ajeitada aqui, ó, para ela já descer bem certinha nas quinas, ok? E agora, ó, eu vou tirando o excesso. Essa quantidade de massa dá para 2 tortas de 22 centímetros, que é essa daqui que eu estou utilizando. E aí, depois que eu coloquei, eu vou só ajeitando. Uma dica super importante, quando a gente abre a massa e coloca dessa forma como eu coloquei, e não faça igual da forminha pequenininha, fica muito mais fácil de abrir, porque nós vamos ter a mesma espessura em toda a minha torta, né? Porque é mais fácil da gente abrir desse jeito do que ficar trabalhando aqui com a mão até chegar na espessura. Aí aqui, ó, vou tirando o excesso. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês, bem onde está meu dedinho aqui, ó, o friso dessa forma. Aí dá para você ver que eu tô deixando aqui reto, ó. Eu tenho que tomar cuidado para não... Deixa eu fazer um exemplo aqui errado, só para vocês verem o que eu estou falando. Aqui, ó, aqui eu apertei demais, e aí ficou muito fino, deixou quase que uma transparência aqui na minha forma, tá? Se a gente deixar assim, na hora que eu desenformar, essa massa vai quebrar. Então, vou colocar aqui um reforço, eu fiz só para mostrar para vocês o que não se deve fazer. Porque essas formas que tem esses gominhos são muito mais bonitas do que as formas lisas, mas temos que tomar cuidado para não deixar esses gominhos aparecerem. Bom, agora eu vou levar essa massa para assar no forno a 180 graus. Na verdade, gente, o forno aqui da escola, ele é um forno elétrico mais potente, então eu asso a 160, tá? Mas em casa, no nosso fogão a gás, o ideal é a gente assar 180 graus. 180 graus é a temperatura média da confeitaria, uma temperatura quase que padrão. Então, se na receita não estiver escrito a temperatura do forno, sempre será 180 graus. Então, aqui eu já vou levar para assar, para depois a gente rechear e decorar, ok? Abri as nossas 2 tortas e agora eu vou levá-las ao forno a 180 graus. Lembrando, gente, que esse forno aqui, se vocês estiverem vendo o meu visor, eu asso a 160 porque é este forno, tá? Esse forno é um forno elétrico mais potente. Agora, em casa, sempre a 180 graus por aproximadamente 15 minutos, tá?